Boa tarde, alunos da primeira série, sejam bem-vindos a mais essa aula de Geografia, aqui com o professor Antônio Russo Júnior. Eu sou o João Franco Júnior também, temos 2 júniores aqui no estúdio hoje, e hoje a gente vai falar aqui de algumas coisas da produção e ocupação do espaço, que está aí na tela para vocês, ok? E também a gente já vai falar para vocês um pouco do objetivo da aula, e assim, no próximo slide está aí, ó. A habilidade M13CHS206, unidade temática, território e fronteira, e objeto do conhecimento ali, ó, produção e ocupação do espaço por meio da análise e elaboração de mapas temáticos, abrangência escalar do fenômeno espacial, local, regional e global, e as relações entre os princípios do raciocínio geográfico. E agora com vocês, professor Antônio. Obrigado, John, valeu mesmo aí, né, o meu parceirão aqui da primeira série do ensino médio, né, então o tema da aula é um tema muito abrangente, né, que a gente vai tentar aí fazer um resumo aí nesses 25, 24 minutos que a gente tem de aula, e nós vamos começar aí com um vídeo, né, falando aí do uso das terras brasileiras e a importância da contabilidade ambiental, tá certo? Daqui a pouco a gente volta aí. Sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje o tema é Mudanças na Cobertura e Uso da Terra. O nome é comprido, mas a ideia não é complicada. Imagine um quintal pouco usado de uma casa, um amplo espaço com grama e alguns arbustos, onde passarinhos e formigas convivem harmoniosamente. Se o proprietário do terreno de repente resolve construir uma área de churrasqueira e piscina para confraternizar com os amigos, temos uma mudança na cobertura e no uso dessa terra. Afinal, antes tínhamos uma cobertura dominada por grama e usada como habitat de pequenos seres vivos, e agora temos uma cobertura de revestimento artificial usada para o lazer humano. Mas o foco do IBGE não é o microcosmo das casas familiares. Nossa análise abrange o país como um todo. Esse é um tema quentíssimo, pois tem relação direta com dinâmicas com potencial de impacto ambiental, que estão no centro dos debates internacionais. A relação entre a Terra e os impactos ambientais pode não ter ficado tão clara ainda. Calma, que o IBGE explica. As alterações que ocorrem na cobertura e uso da terra estão diretamente relacionadas às atividades dos seres humanos que se apropriam de recursos naturais, transformando-os para o seu benefício. Este processo, na maioria das vezes, gera algum tipo de impacto sobre esses recursos. Voltemos a alguns séculos. Desde a Revolução Industrial, o planeta tem sido palco de enormes transformações diretamente associadas ao crescimento populacional, ao desenvolvimento tecnológico e à necessidade de modernização da agricultura. Tudo isso resultou em grande concentração populacional em centros urbanos e em um avanço das áreas dedicadas à agricultura para alimentar todas essas populações. É uma espécie de balança. Afinal, se por um lado esse avanço aumenta a disponibilidade de alimentos e gera ganhos econômicos, por outro, também reduz a biodiversidade e destrói habitats. A retirada de vegetação nativa, que por si só já causa impactos ambientais, é agravada quando feita por meio de queimadas, pois a emissão de dióxido de carbono contribui para o aquecimento global, que por sua vez pode provocar o derretimento de geleiras e o aumento do nível do mar. Já o uso de técnicas agrícolas inadequadas, além de poluir a água reduzindo sua disponibilidade, pode degradar os solos e, em casos extremos, levar ao processo de desertificação. Nota-se, portanto, que há uma estreita interrelação entre aspectos socioeconômicos, mudanças na cobertura e uso da terra e questões ambientais globais e regionais. Assim como o PIB faz com questões econômicas, é importante que contabilizemos de forma sistemática e periódica as alterações ocorridas na cobertura e uso da terra, fornecendo um amplo quadro que sirva de base para a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável. E isso se chama contabilidade ambiental. No entanto, hoje sabemos que a preservação das florestas, águas e montanhas é essencial para uma melhor qualidade de vida e para a nossa própria existência. Mesmo pensando em termos estritamente financeiros, vemos que problemas como a poluição causam impacto no planejamento econômico dos países, já que, entre outras coisas, aumentam os gastos com saúde. O estudo das mudanças na cobertura e no uso da terra é, portanto, uma importante ferramenta da contabilidade ambiental. Sabe como se faz essa contabilidade? De forma bem sucinta,
diversas imagens, como as de satélite, são adquiridas e processadas. Um software as classifica automaticamente, associando cada polígono examinado a uma das classes pré-definidas. Em seguida, profissionais do IBGE analisam os dados e corrigem eventuais imperfeições, agregando também informações de mapas temáticos e dados estatísticos. É um processo bastante técnico e minucioso, que inclui também levantamentos de campo com a finalidade de se ter um produto que represente fielmente a realidade. As classes de cobertura e uso da terra seguem diretrizes internacionais. Elas procuram representar a principal cobertura e uso da terra de certo polígono. Temos, por exemplo, a área artificial, classificação aplicável a polígonos com mais de 75% de sua superfície ocupada com uso urbano, ou seja, com predominância de coberturas artificiais não agrícolas. Estão incluídas nessa categoria as metrópoles, cidades, vilas, áreas de rodovias, de serviços e transporte, entre outras. Já a área agrícola é aquela com 75% do polígono ocupado com lavouras temporárias ou permanentes, irrigadas ou não. Até aqui, abordamos a cobertura e o uso da terra. Mas e quanto às mudanças? As mudanças estão associadas ao fator tempo. Afinal, elas resultam da comparação do mesmo território em dois momentos distintos. Quem te viu, quem te vê, hein? O monitoramento entre os diversos estágios de cobertura da terra é essencial na busca do desenvolvimento sustentável, de um bom planejamento urbano e agrícola, bem como em projeções e estimativas socioeconômicas. Para saber mais, você pode consultar o relatório publicado no site do IBGE. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Aí, né? Então o vídeo ele mostrou aí nessa questão do uso das terras e além do mais, né? Como, né, a gente consegue essa visualização hoje através da tecnologia, né, com as imagens de satélites, né, que tempo mais rápido, né, antigamente tinha que tirar foto, que a gente chamava aí, até hoje ainda utiliza, né, João, a aerofotogrametria, né, então o avião passava, tirava centenas ou milhares de imagens, tinha que juntar essas imagens, né, também no balão, aí o balão já tira também menos imagens que o avião. Hoje você tem aí o satélite, aí proporciona aí, né, uma visualização do uso, da ocupação do solo muito mais rápido e muito mais ágil, né? Então a tecnologia, né, ajuda nesse sentido. Em geografia, né, que a gente chama aí da questão do SIG, né, Sistemas de Informações Geográficas, é o que nós trabalhamos aí em tecnologia. Um abraço pro professor Carlos aí, que disse aí, né, João? Falou, boa tarde aí, professor Antônio, né? Quando colocar o professor Antônio na primeira série, coloca o professor João também, que nós somos grandes amigos aí, aqui e com vocês aqui. Então, além de dar um abraço pro professor Carlos, dá para todos os nossos amigos professores e os queridos alunos aí que estão sempre nos assistindo, tá certo? Bom, vamos lá para a aula, João? Vamos lá. Então vamos lá começar na aula lá, vendo, né, como a gente fala de ocupação de espaço, a gente tem que começar do começo. Tá. E o começo é quando? No surgimento do ser humano, nas migrações humanas. Aí, coloca aí na tela para a gente visualizar, né? Então a gente tem aí os continentes, né, bem diferente do que a gente está acostumado, né? Tá muito estranho. Tá, né? Mas aqui é o continente africano, aqui, ó, para direcionar aí os alunos, né? E, né, pelos estudos científicos, né, o surgimento aí do ser humano há mais ou menos aí 150, 190 mil anos, né? E logicamente, né, os seres humanos da época, eles eram nômades, né? Eles procuravam a sua caça, a sua coleta, né, o seu alimento, procuravam locais de melhor, né, condições de vida, e eles foram aí indo para os outros continentes, né, chegando até o continente americano aí por volta aí de 12 mil, 15 mil anos atrás, e outros continentes aí espalhados pelo planeta, né? Então essa ocupação do homem, a gente observa aí na legenda, ela é bem lenta, né? Do homem não, vamos falar do ser humano, né? Ela é bem lenta, ela é gradual, né? Porque vai, né, indo de lugar em lugar, né? Praticamente ele caçando, coletando, né, buscando água para a sua sobrevivência, pegando climas aí totalmente diferentes, né? E aí, com o passar do tempo, logicamente, essa produção, essa ocupação do espaço, ele vai, né, se, né, fixando. E para se fixar, ele precisa de alguma coisa. E o que ele precisa? Do que a gente vai ver aí na próxima tela, que é o surgimento
da agricultura mais ou menos 10 mil anos atrás, né? Então ele já ocupa o seu espaço, né, plantando, depois aí criando os animais, né, porque ele percebeu que ele plantando, ele não precisa mais ir, né, de lugar para lugar, né? Então essa aí é uma imagem, né, dando um exemplo, né? Tem que lembrar que, né, os cavalos, o arado aí e o ser humano que aparece não é o pré-histórico, né? Ainda tá moderninho. É o mais moderno, né? Apesar aí do tipo de produção agrícola que ele está fazendo, né? Que praticamente já não utiliza muito isso, né? Nós temos aí tecnologias novas, mas para a gente ver, né, que, né, o ser humano começa a se adaptar aos seus locais e, obviamente, né, tanto a ocupação do solo e a produção desse ambiente propicia, logicamente, né, a sua produção de alimento, a construção da sua casa, né, e começa aí a surgir aí as vilas, né, os vilarejos, e aí, né, agora não aprofundando, senão já vai acabar dando aula de história, né, João? Exato. E não é o nosso perfil aqui. Então, na realidade, essa ocupação do espaço geográfico aí, ele vai lentamente, né, mas com o passar do tempo e a tecnologia se transformando, aí ele acaba, né, tendo aí uma agilidade nesse processo espaço e tempo. E isso vai começar a surgir mesmo quando? Na industrialização, ou seja, na primeira revolução industrial, em meados do século XVIII, lá por volta de 1780, 1782, mais ou menos, que aí surge a industrialização na Inglaterra e esse processo aí começa a ser um processo mais acelerado. Então a gente viu lá o mapa, né, mostrando lá, né, as primeiras migrações humanas, começando há mais ou menos 170 mil anos atrás, a agricultura somente aparecendo 10 mil anos atrás, olha esse espaço longínquo de tempo, né? E aí vem a Revolução Industrial em meados aí do século XVIII, e nós estamos aí no século XXI, ou seja, há um espaço, um tempo menor, né, num espaço aí mais curto, e isso é interessante retratar. E a industrialização, a gente pode colocar aí na tela, né, ela mostra aí várias características. Então essa imagem aí eu sempre gosto de usar quando eu falo de industrialização e de revolução industrial, porque olha lá, João, está mostrando meios de comunicação, que é o telégrafo, tá vendo as linhas de telégrafo aqui, ó, entendeu? As linhas de telégrafo, mostrando aí os meios de comunicação, né, o modo de trabalho na época aqui, ó, né, nessa relação, né, as embarcações, então os meios de transporte. Então veja como, né, as características de ocupação, né, do espaço aqui do ser humano já começa a se transformar e vão se transformando rapidamente, né? Meios de comunicação, né? Os meios de transporte, né? O formato do trabalho, né? Esse modo de produção que vai cada vez mais se modernizando e muitas vezes aí sendo substituído pela máquina, né, João? Então tudo isso aí, né, vai adquirindo força desde a época aí da primeira Revolução Industrial. Então passamos aí pela primeira Revolução Industrial, passamos pela segunda Revolução Industrial, entra aí a terceira Revolução Industrial no final da década de 1960, né, com computadores, né, vindo aí nos países aí como Estados Unidos, Japão, países da Europa, né, e estamos aí na quarta Revolução Industrial, que é o quê? Né, a robótica, né, principalmente a robótica e a inteligência artificial. E é interessante que o espaço de tempo está diminuindo, né? Cada vez as coisas vão evoluindo com maior rapidez. Isso que né, demorou tanto lá no passado e agora as coisas da noite para o dia a gente já tem aí uma novidade. É verdade, até as próprias revoluções aí citadas, né, elas, né, da primeira revolução que foi mais ou menos em 1872, né, para a segunda revolução que foi mais ou menos aí no início do século XX, levou, né, um tempão, um século aí mais ou menos, tal. E aí você vê que vai para 1969, mais ou menos a terceira revolução, e a quarta revolução já no século XXI, ou seja, cada vez mais é o que você falou, encurtando, né, o espaço e o tempo, né? Isso aí a gente aprende muito em geografia, principalmente quando a gente fala em globalização, que nós vamos ver mais para frente, fluxos de informação, né, fluxos materiais e imateriais, tudo isso aí envolve, né, essa questão aí de inovação, tecnologia, né, que quem tem, né, o poder da pesquisa e de desenvolvimento acaba tendo, logicamente, esse poder nas mãos, que aí ele pode até importar e ganhar mais ainda do que já ganha, né? Vamos ver aí um mapa aí mostrando a densidade populacional.
né? Então, logicamente, o crescimento, a tecnologia faz com que também tenhamos aí um avanço na população, né? Que está lá, né, beirando lá os seus quase 8 bilhões de habitantes aí. E a gente tem pontos no planeta, né, que são extremamente povoados aí, ó. Caso aqui da região asiática, aqui, ó, esse ponto aqui, ó, João. A gente até viu em umas aulas anteriores, né? Sim, lembra aí? Essa aula aqui está totalmente ligada com aquilo que a gente mostrou no antropismo na aula passada. Isso, né? Exatamente. Terra, né? Bem legal. Que é aí o famoso formigueiro humano que nós temos aí, né? Mas a gente vê, ó, todos os continentes aí, né, com seus pontos avermelhados, os mais claros, porque são desertos, que aqui o deserto do Saara, outros, né, aqui a floresta amazônica e outros pontos aí, né, a região do Canadá aqui, que fica no Círculo do Ártico. Sim. Tudo isso aí são pontos, logicamente, que o ser humano não vai, né, se habitar, porque vai ter dificuldades climáticas e dificuldade aí de fornecer o que se necessita. Mas veja que tem pontos extremamente povoados, principalmente nas áreas litorâneas do planeta, né? Na qual se tem 70% da população mundial vivem em áreas litorâneas, né? Ou seja, porque é uma região, né, com maior qualidade, maior características propícias aí para o ser humano. Aqui no Brasil, né, quase 70% da população brasileira vive, né, nas regiões e nas faixas litorâneas, tá certo? Bom, vamos lá para o que é fluxos geográficos, aí, que faz parte do nosso dia a dia aqui, da ocupação. Segundo Roberto Lobato Correia, em seu livro Trajetórias Geográficas, publicado em 2011, o mundo é conectado e interligado por meio das redes. Diante disso, há inúmeros tipos de redes geográficas que, por sua vez, possuem um papel ativo na configuração do espaço, como, por exemplo, várias redes bancárias, redes digitais, redes sociais, redes comerciais, redes de grandes corporações e etc. E o interessante é que todas essas redes citadas aí, elas se distribuem pelo mundo afora. Ela não fica localizada só num espaço, ela vai se destrinchando, ela vai indo para outras regiões. Então os bancos, eles vão pegando aí, né, e buscando novos países, né, as empresas, as famosas multinacionais que se transformam em transnacionais, tudo isso aí o quê? Para gerar esse processo de redes e de fluxos comerciais que nós temos hoje. Por isso que fala em rede, né? Quando a gente fala em rede na globalização, a gente tem que lembrar a rede do pescador, que ela é entrelaçada. Isso faz parte das redes geográficas do nosso planeta aqui, tá certo? Então é importante sempre retratar dessa forma, tá certo? E a globalização faz parte disso, né? E se engana quem fala que a globalização veio aí, né, meados aí, o final do século XX, como alguns falam aí, não. Se a gente for analisar e estudar desde as grandes navegações, com os acordos comerciais feitos, né, até com tratados entre metrópole e colônia, como o famoso Pacto Colonial, vai perceber que isso aí é um processo global, apesar de não se falar o nome na época, né, John? Vamos para uma atividade? Vamos lá para a atividade. Tá aqui na tela para vocês a atividade que vocês vão ter que responder aqui pelo chat. Então, aparecendo lá, ó, temos aqui ainda os fluxos. Tem os fluxos? De novo, aqui. Hein, João? Ok. Me perdoa aqui, de novo eu passei aí. Se quiser, eu leio os fluxos. Cadê os fluxos? Então vamos ler, vai, João, vamos lá. Os fluxos aqui. Então, conjuntos de informações e análises geográficas sob a ótica das redes, que articulam e organizam o território, a partir do levantamento e da sistematização de dados referentes ao fluxo de mercadorias, pessoas, energia e informação. Incluem também o estudo do relacionamento entre as cidades e o estabelecimento de suas hierarquias. Só esquece aquele I que está no inclui lá, que não sei como é que apareceu lá, mas tudo bem. Bom, falando do fluxo que o João aí lembrou, né? Por isso que a parceria aqui funciona, né, João? Obrigadão. Os fluxos são os fluxos materiais e imateriais que foram citados. Os materiais são aqueles, né, palpáveis, né, mercadorias, né, as próprias pessoas, faz parte aí dos fluxos materiais. Né, os fluxos imateriais, comunicação, né, são aqueles não palpáveis, né, utilização de internet, né, que depois a gente vai ver aí mais para frente. Agora nós vamos ver aí a atividade? Agora sim, né? Agora vamos sim, lá. Então tá bom. E a pergunta para vocês que está aí na tela, bem fácil,
É só responder aqui no chat para a gente passar para o professor Antônio aqui, ó. O que é globalização? What is globalization in English? Okay? Se quiser, responde em inglês que eu leio aqui no chat. Esse problema nós não vamos ter aqui, né, João? Vamos lá, então, quanto tempo a gente vai dar para ele? Dá para 1 minuto, dá para voltar. 1 minuto tá legal? Então 1 minuto para vocês, daqui a pouco a gente volta, respondem e a gente já volta aqui. Até mais. Voltamos aqui, Antônio, e a gente tem a resposta que veio lá da Escola Professor Salvador Gugliano Júnior, dos alunos Raíssa e Gustavo, lá da professora Priscila. Eles responderam assim: processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. Muito bom, é isso aí. A gente tem também aqui o Rafael, mandando pra gente o mundo da tecnologia. Isso, também tem muito a ver com a tecnologia, né? A gente acaba, né? Das redes, né? Assemelhando redes, né? Então, também, joia. Perfeitamente. E nenhuma resposta em inglês aí, John? Not in English. Então, não. Tudo bem, então. No problem. Perdoa, porque eu também não sei falar Fica para a próxima aula. Então tá bom. Bom, vamos lá, tá certíssima a resposta. Vamos fazer uma resposta mais completinha aí, né? De um texto que nós colocamos aí no slide, aí pode colocar aí. O que é globalização? Olha lá. É o efeito ato de globalizar. Processo histórico da globalização consiste no aumento das relações entre os países a partir da diminuição das suas distâncias. Essas relações têm como ponto principal as relações econômicas, mas não podemos esquecer também das relações sociais, culturais ou políticas. Por isso que eu sempre falo que, né, dentro da globalização, né, os fluxos mais importantes que nós temos é o fluxo de comunicação, né, que ele é imprescindível, né? E os meios de transporte, né? Os modais de transporte que nós temos aí, né? Quanto mais moderno e mais diversificado, melhor para o país. É isso, né, que acaba facilitando, tá? E por isso que eu citei, né? Quanto mais global for, isso já começa nas grandes navegações, maior o comércio desses países aí, tá certo? Bom, eu falei da evolução da população, vamos ver aí a evolução da população no Brasil. Então, bom, é um mapa de 1920, então veja aí, né, boa parte aí das partes aí litorâneas, né, os pontos pretos são os pontos aí de povoamento, a parte marrom aí é a expansão, né, da população. Pode colocar o próximo para a gente ver como aumenta, né, mas veja que a área litorânea ainda, né, aumentando, né, indo um pouquinho lá para o interior, né, 1950, o centro-oeste começa a aparecer, e 1980, né, o centro-oeste, né, no auge lá da agricultura, né, principalmente da soja, mas olha aí as populações crescendo, mas sempre na faixa litorânea para dentro, né? E o próximo, que é de 2010, o último aí do censo, né? Tá aí as sedes municipais e o adensamento populacional em laranja, né? Então mostra aí realmente uma grande concentração ainda na faixa litorânea, né? E uma distribuição mais esparçada na região central do Brasil, tá certo? Logicamente isso aí tem que ter um processo de investimento, infraestrutura, e aí logicamente se alocam para outras regiões. Tá certo? Vamos ver a rede urbana do Brasil também, porque ele fala, né, na habilidade de arranjos. E quando falamos de arranjos, falamos aí de rede urbana. Então a gente observa a rede urbana, né, esses raios, essas linhas que aparecem, são, né, o processo, né, de captação desses principais municípios, né? Caso de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, que são as metrópoles aí, chamadas aí, a única grande metrópole nacional que nós temos no Brasil é
a cidade de São Paulo, né? E nós temos duas metrópoles nacionais, Brasília e Rio de Janeiro. As outras aí são metrópoles, na sua grande maioria capitais do Brasil, né? E esses raios mostram, né, o arranjo populacional que eles têm, né? Ou seja, a influência que eles têm nos municípios dessas regiões aí, tá certo? A gente vai para um outro mapa para identificar melhor aí as principais metrópoles. Olha aí, né, esse arranjo populacional de São Paulo, ou seja, né, a atração que São Paulo tem em boa parte do Brasil. Por isso que ele é considerado aí a grande metrópole nacional, tá certo? Porque além de ter, né, essa influência dentro do Brasil, ele também acaba influenciando em outras regiões do planeta. Pode ir para o próximo, que a gente vai ver Brasília. Veja que mesmo sendo capital, né, ele tem um arranjo populacional menor. Né, tem lá a influência do seu RID, né, que é a região, né, que faz parte de alguns estados do entorno de Brasília. Pode ir para o próximo. E aí nós temos aí o arranjo populacional do Rio de Janeiro, né, que abrange principalmente o estado do Rio de Janeiro, tá certo? Por isso, né, que a gente observou aí nos mapas, né, dos arranjos populacionais. Arranjo populacional é quando duas ou mais cidades acabam tendo nessa interligação, né, com uma migração pendular, que é quando a pessoa mora numa cidade e trabalha em outra, ou imigrações mais definitivas, tá certo? Saiba mais, pode entrar aí, ó. Tem aí onde eu pesquisei, regiões de influências das cidades, é a última que o IBGE lançou, de 2018, legal aí para o professor trabalhar com seus alunos, tá certo? O tempo acabou, infelizmente, né, João? Acabou. E aí nós... Passa rápido. Estamos aí semana que vem com mais um outro assunto. Obrigado aí pela participação do chat, obrigado a todos. Um forte abraço, João. Obrigado pelo convite. Até a próxima semana, pessoal. É nóis. Bye, bye.